particular de todos nós, né? A questão de nós termos paciência, a questão de como nós desenvolvemos essa paciência e qual a importância de termos paciência e quais as consequências em termos até de saúde para nós quando nós somos impacientes. Então é um tema que eu espero, né, que o Espírito Santo esteja realmente nos ajudando para que a gente entenda de que ele é uma virtude espiritual, que mesmo que tenha estratégias e técnicas que a gente pode estar desenvolvendo a paciência, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, isso ele é produzido em nós como um fruto, né? O fruto do Espírito. Como base, a gente vai estar utilizando a palavra de Tiago no capítulo 5, versículo 7 e 8. E eu quero assim, a partir do momento que a gente esteja lendo, a gente já vai comentando um pouquinho sobre essa virtude do Espírito Santo e essa recomendação bíblica. É interessante a gente perceber que ao longo da Bíblia, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, há muitas recomendações sobre o esperar. Espera no Senhor, né? Esperar. Então, o esperar era uma virtude daquele que é paciente, o saber esperar. E quando a gente pensa nesse esperar, a gente se dá conta de que hoje a humanidade ela precisa, né, desenvolver essa questão do esperar. A gente percebe que as nossas crianças elas são totalmente impacientes, os jovens são impacientes. E isso tem consequência em tudo aquilo que é feito. Então, se a gente olhar, por exemplo, aquela criança que bate o pé, que quer coisa no imediato, que quer agora, né? O adolescente que já se desenvolve hoje com um negócio do imediatismo, que tem que ser no momento, que não tem essa questão do esperar, do amadurecer. Então, é uma necessidade que a gente desenvolva a paciência para o nosso bem. Primeira questão é essa, ele é bom para nós, ele é um elemento da maturidade. Quando é que eu tenho maturidade? É quando eu consigo desenvolver a questão de ter mais paciência, de saber esperar, saber que as coisas levam um tempo para acontecer. Segundo elemento que é muito importante, que não é só para mim, é a questão que também vai refletir em mim, é a questão do relacionamento. Quando eu tenho paciência com o outro, né? Isso é interessante porque às vezes, né, na realidade a maioria das vezes, por que eu não tenho paciência com o outro? Porque eu quero que ele tenha o mesmo tempo que eu quero que ele tenha o mesmo ritmo, o mesmo conhecimento, que ele seja meio que a minha cópia. O outro é um terreno que eu não ando. Então, essa questão de ter paciência com o outro, né? Por exemplo, a gente pega desde a criança, se eu não tenho paciência em esperar que a criança desenvolva uma maturidade em termos de desenvolvimento mecânico, né? Ali aquela questão do manuseio, eu nunca vou esperar que ela desenvolva a capacidade de fazer um laço nos tênis. Eu vou lá, sempre faço, eu faço tudo por ela, por quê? Porque eu não tenho paciência de esperar o tempo dela. Eu não tenho paciência para fazer com que uma criança ela aprenda, né, aquele processo, eu já quero cortar, eu já quero ir na frente. E isso tem feito com que as pessoas elas tenham uma mente acelerada, né? O Augusto Cury até vai falar sobre essa patologia até, né? Que se caracteriza por essa mente acelerada. Então as pessoas elas não têm paciência, às vezes nem lê um livro, ela já vai lá e vai ler o que está no final, vai cortando, não tem paciência de assistir uma live, né? Vai pulando. É impressionante como nós estamos hoje com essa aceleração as pessoas não têm paciência de fazer um curso de nível superior quando ela pensa em 5 anos, meu Deus, é muito tempo, daí eu vou para os cursos rápidos porque eu quero logo isso. Então isso tudo chega a gerar da gente essa coisa do rápido, do agora e dessa mente que vai se acelerando cada vez mais. Então é preciso nos aquietarmos, né? É o momento, e eu penso que tem coisas positivas desse tempo de isolamento
que é justamente se repensar dessa quietude, da importância que a gente encontra no silêncio, que as pessoas não estão mais conseguindo ficar em silêncio. Tem que sempre estar envolvida na observação, na contemplação, né? Como é bom contemplar, como é bom contemplar. Nós não temos paciência hoje nem ficar em lugar de espera nenhum. A gente sempre quer estar meio que produtivo, digamos assim, nos lugares de espera. E daí a gente já vai ali para o celular para fazer alguma coisa. A gente não tem tempo de observar, de parar. Então, para ver o quanto é importante nós ouvirmos hoje a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo esteja te dirigindo, me dirigindo, para que essas palavras elas possam nos mover a termos uma atitude hoje que nos leve a ter, realmente, a desenvolver a paciência. Então vamos lá para a palavra em Tiago capítulo 5, verso 7, diz, olha só, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E daí, olhando esse versículo e essa primeira fase, eu disse assim, que maravilha, né? Como Deus já coloca em nós um elemento chave da paciência, que é esperar a vinda do Senhor. Primeiro que eu não sei quando será, nem sei se será na minha vida, durante a minha vida. Eu espero pacientemente. Olha que lindo. Sede, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Se eu não desenvolvo a paciência até a vinda do Senhor, isso me traz um desânimo de que isso não vai acontecer, um desânimo do andar com Deus, um desânimo que me leva a me afastar de Deus, quando eu não tenho mais a paciência para esperar a vinda do Senhor. E eu pensando nessa sabedoria máxima de Deus, olha só o que o versículo ele continua dizendo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que ele receba a chuva, né? Tanto nos tempos certos. Então, que interessante, porque Deus ele coloca para observar os eventos da natureza. E daí eu pensando assim, o próprio ato que é colocado aqui da planta é o mesmo ato, mesmos ciclos, né, que nós desenvolvemos também. Deus, na sua sabedoria, né, olha só, quando ele criou Adão e Eva, já criou adulto. Deus poderia ter feito que as pessoas elas se reproduzissem, né, como alguns organismos, por ciciparidade, por bipartição, quer dizer, eu chegava e me dividia em outro ser, né? Mas não, Deus coloca um desenvolvimento, e principalmente o caso do desenvolvimento humano, de uma total dependência ali na infância, e isso vai se desenvolvendo, e as fases, como as fases são ricas, as fases de desenvolvimento humano são riquíssimas, né? A gente entra desse desenvolvimento hormonal da adolescência, dos desenvolvimentos cognitivos que interferem, a questão nossa hormonal que nos altera. Meu Deus, que coisa linda! E isso tudo vai nos levando a perceber que exige sim de nós o próprio ato de viver a paciência. Então, para a gente já começar a pensar nisso, né, que nós podemos desenvolver a paciência ao contemplar a criação. Como o Senhor vai colocar aqui, ó, assim como o lavrador, ele vai esperar o precioso fruto da terra. Ele desenvolve paciência com isso, né? Ele não vai desenvolver paciência, se ele não desenvolver paciência, ele não vai colher, ele vai colher o fruto fora do tempo. Então, para eu colher um fruto, olhar uma maçã que está verde e saber se eu recolher ela vai estar travosa, amarga, e eu continuar todos os dias ali olhando para o pé da macieira, esperando dar o sol, esperando ela ficando rosada, até eu recolher esse fruto, isso desenvolve em mim a paciência. E o versículo 8 vai dizer, sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração. Olha que chave maravilhosa da palavra, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Então, a paciência, ela desenvolve em mim um fortalecimento, eu sou fortalecido com a paciência.
E daí eu estava dando uma olhada, porque assim, tem muitas coisas e eu quero que a palavra, né, eu penso que a palavra ela precisa ser de alguma forma objetiva. Quando eu falei que a paciência é fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, a gente vai ver, assim como é fruto do Espírito, no versículo 20 e 21, vai mostrar alguns frutos da carne, que são justamente aqueles frutos providos ou desenvolvidos pela falta de paciência, né? Então isso é interessante. Por exemplo, a discórdia, a briga, né? A ira, a peleja, as dissensões e o homicídio, eles têm como consequência, né? Eles são consequência, muitas vezes, justamente da falta de paciência. E daí eu fui dando uma olhadinha, olha que interessante, eu fui dando uma olhada que esses elementos todos, olha a relação, esses elementos, discórdia, ira, peleja, dissensões e homicídios, aonde que está isso no nosso processo neurológico, neurofisiológico, né? Isso está de quando eu estou justamente, por exemplo, não tendo a paciência, olha só, não tendo a paciência, quando eu estou naquele momento da peleja, da ira, né? Quando eu pensar nisso, por que eu tenho essa reação? Bem, eu tenho essa reação na realidade porque eu tenho alguns gatilhos, né? Os meus gatilhos normalmente são gatilhos de autodefesa, porque às vezes eu recebo, por exemplo, um insulto ou uma humilhação, olha que interessante, eu recebo um insulto ou uma humilhação, isso já desencadeia em mim uma onda de cortisol, que é um hormônio, né, que é um elemento ou de adrenalina ou de noradrenalina, mas principalmente o cortisol, ele automaticamente ele suprime a minha serotonina, que é o meu hormônio de feliz. Olha então, se eu tenho, quando eu sou de alguma forma agredida, eu me sinto, né, humilhado, insultado, a pessoa não se sente feliz. Então, por quê? Porque suprimiu automaticamente isso. E afeta o nosso córtex pré-frontal, né, e a parte límbica, ao ponto de nos tornar com aquela famosa cegueira. Por isso que a pessoa que perde a paciência, ela se ira, por exemplo, né, se irrita, e não tem aquele fato da gente dizer assim, olha, conte até 10. Porque é interessante, porque isso ele é tão rápido, que ele é 2 segundos, digamos assim, ele é uma chuva, né, desencadeia, na realidade, uma onda, uma cascata em nós, que nos suprime e a gente fica o famoso perder a consciência. Você perde até aquela memória imediata. Então, olha a chave, a importância de eu desenvolver essa maturidade, porque ela me fortalece e guarda o meu coração, para que eu não seja essa pessoa reativa nesses gatilhos meus do insulto e da humilhação. E daí eu pensando assim, porque a gente tem vários contos até, né, que falam sobre a questão de você desenvolver a paciência. Mas uma coisa que é bem rápida, que é interessante, é o seguinte, uma pessoa está com um copo de café e alguém bate nela e ela se derrama. A pergunta é, o que ela se derramou? Por que aconteceu isso? Né? Bem, primeiro que ela pode ter uma reação contra a pessoa, mas o fato é que ela se derramou o café, porque o café é aquilo que ela tinha. Deu para entender? Então, assim, aquilo que você tem é aquilo que se derrama nesses contrapontos da vida. Porque todos nós vamos se chocar em algum momento com ideias, com o pensamento do outro. Mas a partir do momento que eu realmente, olha só, não é discurso, eu realmente entendo que o outro ele pode ter uma outra opinião que a minha, não me ofende isso. Isso não me ofende, então eu não me choco. Ou se eu de alguma forma tiver algumas circunstâncias, digamos, físicas, imediatas, aquilo que me tira de mim, aquilo que eu tenho dentro de mim é o que vai se expressar. Entendeu? Então, por isso que ela é uma virtude espiritual, porque isso ele consegue me mudar mesmo como ser. Porque não adianta o ser humano ele tentar fazer com ele mesmo, se ele se percebe uma pessoa totalmente impaciente, totalmente irritável, totalmente perde o controle constantemente,
Ele até vai para terapia, ele até pode compreender, ele entende a importância disso no processo de relacionamento, ele entende que quando ele perde, ele fere o outro com palavras, ele pode chegar até agressão física, e ele sabe das consequências disso. Tem gente que está na prisão e sabe muito bem da consequência disso, por homicídio, por exemplo, né? Porque perdeu o controle. Mas como eu posso mudar, né? Então, pensando assim, eu primeiro preciso começar a desenvolver e ter uma maturidade, que eu preciso desenvolver isso hoje nas crianças. Eu preciso levá-los, por exemplo, a aprender coisas que levam tempo, né? Vamos aprender um instrumento musical. Como é lindo, olha só, eu que não entendo praticamente nada de música, né? Que não tenho ouvido acurado para música. Mas se alguém estiver aprendendo um instrumento, gente, aquele negócio desafinado dói no ouvido. Agora, não importa qual for o instrumento bem tocado, todas as pessoas param, deleite, traz prazer. Mas isso, pensa só, o tempo que levou para ter essa maturidade, né? Então, desenvolver isso é muito bom. E isso faz parte dessas nossas terapias, né? Desse nosso processo de desenvolver a paciência. Mas hoje eu te convoco a ter a paciência que a própria Bíblia ela nos ensina, né? E essa paciência aqui, então, é desenvolvida pela ajuda do Espírito Santo. E daí nós temos, então, para fecharmos essa palavra, o próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações ou quando passardes. Olha que interessante. Sabendo que a prova da vossa fé vai produzir a paciência. Então, para você que entende que Deus, Ele nos leva ao amadurecimento, eu entendo também que os meus níveis de provações, eles estão desenvolvendo em mim a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos, completos, sem faltar em alguma coisa. Então, quando eu entendo que para eu ter paciência, e a paciência é desenvolvida por esse tempo de tribulação. Então, para você que possa estar passando por enfermidades, né? Enfermidades às vezes muito demoradas, processos longos, que você tem que passar, saiba que a impaciência, ela interrompe o tratamento, ela traz prejuízos para a tua própria saúde. A impaciência, como a gente viu aqui, que ativa o cortisol, nos envelhece, né? Tira-nos a felicidade. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E eu te convido hoje se você não conhece o Senhor e tem estado numa vida de impaciência e tem visto as consequências dessa impaciência, no nosso núcleo familiar mesmo, a gente tem visto isso, que hoje, por conta de estarmos mais próximos, a gente acaba olhando mais para o outro, né? Enquanto que nós devemos, é claro, olhar mais para nós. Isso tem gerado essa impaciência, as brigas e as discussões. Então vamos convidar hoje o Senhor para estar conosco. E se você não conhece, como eu estava colocando, a Deus, entrega a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, talvez eu tenha tentado tanto me controlar, né? Ter um autocontrole e não tenha conseguido. Então vamos pedir para o Espírito Santo estar nos ajudando a respeitar verdadeiramente o outro, a desenvolver essa bondade, né? A condescendência, a perseverança, essa maturidade que o Senhor nos leva a ser mais longânimos, que são os frutos, que é o fruto do Espírito. Amém? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este momento, compartilhar aquilo que o Teu Espírito Santo tem trazido ao nosso coração, que não é fácil, Senhor, até mesmo pelas circunstâncias que nos cercam, pela sociedade hoje que nós vivemos, tão rápida, com tantas cobranças, e as pessoas, Senhor, elas têm vivido às vezes algum tipo de pressão,
e não tem entendido esses gatilhos nossos, esses gatilhos que muitas vezes têm nos roubado, Senhor. Essa questão que nós não suportamos a humilhação, o insulto e nós reagimos. Então, hoje nós entendemos pela Tua Palavra que não posso ser uma pessoa reativa, mas eu posso sim ser uma pessoa ativa. E que esses elementos que são desenvolvidos no meu interior, eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo. E como fruto do Espírito Santo, vem nos ajudar a superar, a enfrentar o tempo com paciência, com longanimidade, crendo com fé e esperança, assim como nós esperamos a vinda do Senhor Jesus, com total certeza que esse dia está chegando. Que Deus em Cristo te abençoe e que desenvolva esse fruto em sua vida, em minha vida também, em nome de Jesus. Fica na paz.